sobre sistemas. Lembrando que esses sistemas do corpo humano, eles estão divididos em 4 grupos. Eles estão enquadrados aí no sistema de nutrição, que são sistemas digestório, respiratório, urinário, cardiovascular e o sistema imunitário, que é o ligado à nossa imunidade. O sistema de relação é o sistema sensorial e o sistema locomotor. O sistema locomotor aí a gente tem o sistema muscular e o sistema esquelético. Temos também o sistema de coordenação, que é o sistema nervoso e endócrino, e o sistema de reprodução, que é o sistema genital. Nessa aula, nós vamos falar dos sistemas de coordenação, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. A função do sistema nervoso é dele integrar as mensagens que são recebidas pelo corpo e então ele vai coordenar essas funções e ações que o nosso corpo ele vai produzir. Então, nós recebemos muitos estímulos pelo sistema sensorial, né, através dos órgãos do sentido, como a visão, o olfato, o paladar. Então, o cérebro ele vai captar essas mensagens e ele vai transformar isso em respostas para o nosso corpo. O sistema nervoso, a nível didático, ele está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema nervoso periférico ele é constituído pelos nervos e pelos gânglios nervosos. O sistema nervoso central ele vai ser constituído, então, como a gente já falou, pelo encéfalo. Mas como é que está feita essa divisão no encéfalo? O encéfalo ele é constituído de 3 partes. Do cérebro, que corresponde à maior parte, do cerebelo e também do tronco encefálico. Então, a parte do cérebro, ele é dividido aqui em hemisférios cerebrais, no tálamo e no hipotálamo. Já a parte do cerebelo, é essa parte única, e a parte do tronco encefálico, que você vai encontrar aí o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E logo após a gente tem a medula espinal. Então, essa é a estrutura do sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico, ele está classificado em sistema autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo ele vai controlar as funções básicas e involuntárias do organismo. E ele está subdividido aí em simpático e parasimpático. Então, as ações involuntárias, a gente não tem controle sobre ela. Quem coordena, quem faz funcionar é o sistema nervoso autônomo. Já o sistema nervoso somático, ele vai receber e vai processar as informações que são vindas, por exemplo, da pele, dos músculos e também dos ossos, dos olhos. A unidade formadora do sistema nervoso é o neurônio. Então, cada neurônio ele vai impulsionar os impulsos nervosos de um para o outro, até que essa informação ela chegue ao cérebro ou saia do cérebro e chegue a outras partes do corpo. Então, ele é formado aí pelo corpo celular, onde você vai ter um núcleo. Ele tem algumas ramificações chamadas de dendritos. O impulso nervoso vai passar aí pela bainha de mielina, pelo axônio, que é coberto por essa bainha de mielina. E entre um neurônio e outro, existe uma região de transferência de informação, que se dá a partir dos neurotransmissores. E essa mensagem passada de um para o outro é chamada de sinapse. O outro sistema de coordenação que nós temos é o sistema endócrino. Ele vai estar auxiliando o sistema nervoso a coordenar essas funções. Então, ele também tem esse papel de coordenação e ele atua junto ao sistema nervoso de acordo com as demandas que são feitas por esse sistema. Esse sistema endócrino, então, ele vai ser formado por glândulas
essas glândulas elas vão produzir hormônios que serão lançadas no sangue. Esse sangue, então, que percorre por todo o corpo, vai levar esse hormônio até o órgão-alvo, sobre o qual eles vão atuar. Então, a gente tem aí, por exemplo, a hipófise, a gente tem a tireoide e a paratireoide, a gente tem o timo, as suprarrenais, as glândulas sexuais também. E a gente vai ver cada uma delas. A hipófise, por exemplo. A hipófise ela é dividida em duas partes. Ela tem a parte da adenohipófise e a parte da neurohipófise. Os hormônios que são produzidos, então, na adenohipófise são os hormônios TSH e o ACTH, que eles estão ligados aí, o TSH está ligado à produção de hormônios na tireoide, ela manda esse comando, né, para a tireoide produzir os seus hormônios, e também manda para as gônadas, que são as glândulas sexuais, ovários, no caso, e os testículos. Então, são produzidos dois hormônios também, o FSH e o LH. Além desses hormônios, eles também vão produzir aí a prolactina e o hormônio do crescimento. Na área da adenohipófise, os hormônios que vão ser produzidos são da ocitocina, que atua na produção, né, do leite materno, e também alguns o hormônio antidiurético, que vai atuar aí também chamado de vasopressina. Então, essa hipófise ela é a glândula mestre. A tireoide e a paratireoide, elas também vão produzir hormônios. A tireoide, por exemplo, vai produzir o T3, o T4, que vai estar ligado aí no controle da pressão arterial, no ritmo cardíaco do indivíduo, no seu tônus muscular, nas suas funções sexuais. Então, ela atua em muitas coisas no organismo. Quando existe um distúrbio nela, ou produzindo hormônio de mais ou de menos, você tem aí uma disfunção, que pode ser chamada aí de hipertireoidismo, se produzir muito hormônio, ou de hipotireoidismo, se esse hormônio estiver em baixa. Além desses hormônios T3 e T4, ela também produz a calcitonina. Já a paratireoide, que ela está logo ligada e logo atrás da tireoide, ela vai produzir um hormônio chamado de paratormônio, que vai regular a quantidade de cálcio no nosso organismo. Nós temos também o pâncreas. Esse pâncreas ele vai produzir aí a insulina e o glucagon. A insulina ela vai ser responsável por como se fosse uma chave. Ela tem essa chave para fazer com que a célula ela capte o açúcar que é necessário para produzir energia. Então, se existe muito açúcar no sangue, o pâncreas vai lá, vai produzir essa insulina para ele retirar, e vai armazenar ele em uma outra forma, até que o corpo volte a precisar desse açúcar. E nós temos também as gônadas, que vão produzir aí no homem os testículos, vão produzir os hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo, e os ovários que vão produzir a progesterona e o estrógeno ligado aí ao processo do ciclo menstrual. As suprarrenais são glândulas que estão logo acima dos rins. Elas vão produzir também alguns hormônios como o aldosterona, como a adrenalina e a noradrenalina, cada um também com suas funções de manter o corpo em equilíbrio.